Quero, nesse momento, trazer uma palavra de fé ao seu coração, baseada nos significados da cruz de Cristo. Isso, os significados da cruz de Cristo. Quero crer que nos dias que estamos atravessando, e principalmente nesta semana que se comemora, ou pelo menos temos no nosso sentimento, a Semana da Paixão para o cristianismo, marca a história e nós não podemos de maneira nenhuma esquecermos desse ato de tamanha importância para as nossas vidas. E eu quero crer que hoje, como se comemora, ou como podemos dizer, estamos no mesmo espírito, é que o Senhor Jesus realmente morreu e estava aguardando, então, aquilo que havia pregado, a ressurreição. Mas eu quero trazer essa palavra ao seu coração nesta noite, os significados da cruz de Cristo. E desta semana, como disse, a Semana da Paixão, para o cristianismo, Cristo morreu. Morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. E o importante é que ele está vivo e intercede pelos que estão aguardando. Eu quero chamar a sua atenção para o texto bíblico que está em Marcos capítulo 8, versículo 34 ao versículo 38. Marcos capítulo 8, versículo 34 e 38, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos e os significados da cruz de Cristo para nós. Marcos capítulo 8, versículo 34, e diz assim: E chamando assim a multidão com os seus discípulos, lhe disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Texto este de Marcos capítulo 8, versículo 34 e 38. Eu quero pensar com você a importância de nós termos seguindo a Jesus, servindo ao Senhor. E Mateus capítulo 16, versículo 24, 26, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, 24. Nós podemos pensar em Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27, que também o evangelista também diz:
Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz tem um simbolismo muito alto para as nossas vidas. A cruz de Cristo é algo que nós precisamos entender, que é uma decisão que temos de seguir a Jesus. E seguir a Jesus, para nós, também tem um preço. Então, a cruz de Cristo significa, em primeiro lugar, renúncia. Segundo lugar, eu posso dizer, para nós significa perdão. E em terceiro lugar, a cruz de Cristo significa para nós separação. A cruz de Cristo significa os rumos que o cristão deve tomar. E se você, meu irmão, meu amigo, que pensa em seguir a Jesus e não renunciar, você não segue a Jesus. Olha que a expressão diz, a cruz de Cristo é renúncia. E Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, meu irmão, não é carregar uma cruz como um ritual. Seguir a Jesus é muito mais do que isso. Seguir a Jesus é algo que entra no seu coração para obedecer à sua palavra. Seguir a Jesus é muito importante quando você renuncia à sua vida, renuncia àquilo que é contrário à vontade de Deus. Aí você pode dizer, eu estou seguindo a Jesus. Seguir a Jesus não é ter uma vez por ano ou sair em rumo ao destino para adorar, quem sabe, até mesmo um ídolo, uma vez por ano e beijar os pés de um santo. Não, seguir a Jesus é muito mais, porque entra no seu coração o temor de Deus para não desagradá-lo. Seguir a Jesus é importante, que você tem que ter uma decisão na sua vida. Seguir a Jesus é algo que nós precisamos. Não é apenas dizer que você é um cristão ou que você está no rol de membros de uma igreja. Até porque nesses dias de pandemia, você precisa entender que seguir a Jesus, não importa o lugar onde você está, você continua adorando, servindo, continua até mesmo se guardando e renunciando à sua vida. Quantos de nós precisamos renunciar? Porque muitas vezes temos mais amor àquilo que nós vemos e diante desta terra. Quantas vezes devotamos muito mais aquilo que está à nossa volta do que fazer a nossa devoção ao nosso Deus, ao nosso Cristo, porque é Ele que fez algo importante por mim. E Ele disse que se alguém quiser vir após mim, esse é o caminho do discipulado, é o caminho daquele que realmente quer servir a Jesus e ser seu discípulo. Porque se você não seguir a Jesus, tomando a sua cruz, cruz não significa aqui, como disse o Andor, mas significa uma decisão
na sua vida em seguir ao Senhor e obedecer a sua palavra. Qualquer que não fizer, não renunciar-se a si mesmo e não tomar a sua cruz, não pode ser discípulo do Senhor. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, meu irmão, se você é um discípulo de Cristo, se você é um seguidor de Jesus, você realmente tem que entender que esta cruz tem um simbolismo muito grande de renúncia na sua vida. Não pode ser apenas por aparência, porque acha bonito, mas porque tem uma decisão de servir ao Senhor, de apresentar a Ele a sua devoção, ao ponto de não negá-lo. Isso é muito importante. Em primeiro lugar, nesta palavra eu digo que a cruz de Cristo significa para nós renúncia. Renunciar tudo para seguir ao Senhor. Este é um desafio, principalmente para nós, neste presente momento. Renunciar aquilo que nós muitas vezes na nossa volta é tão precioso. Quantas vezes você hoje pode pensar, quando vemos um trabalho como foi realizado, parece que nós hoje vivemos uma outra realidade. Mas eu quero dizer que se você continua servindo ao Senhor, a renúncia tem que estar dentro da sua vida, no seu coração. A cruz de Cristo significa, em segundo lugar, perdão. Então, eu posso dizer que a cruz de Cristo significa perdão. E em Lucas capítulo 23, versículo 33 ao 34 diz: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Observe que essa expressão de perdão saiu da cruz, lá do alto da cruz, saiu a palavra dos lábios de Jesus: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz. Da cruz de Cristo eu posso receber o perdão, mas é muito importante lhe dizer que para que esse perdão que eu recebo na trajetória de discípulo de Cristo, na trajetória da minha caminhada com Cristo, esse perdão que eu recebo da cruz, eu preciso transferi-los também aos meus irmãos. Perdoar para ser perdoado. Esse perdão que manou na cruz, que saiu do alto da cruz. E eu posso crer que esse perdão na minha vida é tão importante porque eu não merecia esse perdão. Não merecia a graça de Deus. Mas esse perdão, Jesus disse: Pai, perdoa-os. E da mesma maneira que o Senhor nos perdoou, Ele ensinou os seus discípulos que também devemos fazer o mesmo. Da mesma forma que Ele perdoou, devemos nós também perdoarmos os nossos irmãos, aqueles a quem nos ofende, porque o caminho de Cristo, a partir da renúncia de servir ao Senhor, entra no caminho desse discípulo, no caminho de servir ao Senhor, a condição de eu também perdoar da mesma maneira que fui perdoado. E é por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 32, Paulo disse: Antes sede uns para com os outros benignos,
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Olha o que esta palavra está dizendo, que da mesma forma que Cristo nos perdoou, devemos perdoar também. O próprio Jesus, na oração que ele colocou como modelo, em que muitas vezes fazemos esta oração como decor. Quantas pessoas sabem de cor a orar o Pai Nosso, mas não observa que no versículo que está dito na oração, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como já perdoei aos meus devedores, ou aqueles a quem tem me ofendido. É muito sério esta palavra quando estamos entendendo que devemos, da mesma forma que Cristo nos perdoou, no caminho do discipulado, você também não pode reter o perdão. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e o versículo 13 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Registrado isso, Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Observe a responsabilidade do cristão, daquele que segue a Jesus na sua vida, porque é muito importante você entender que seguir a Jesus em primeiro lugar, como disse, é renunciar, é negar-se a si mesmo. Em segundo lugar, é perdoar, porque você foi perdoado. Da cruz de Cristo emanou perfeito perdão, e no caminho do discipulado não podemos ter reserva, e temos que fazer, custe o que custar, para que você possa gozar das bênçãos de Deus. Meu irmão, Deus tem compromisso com aqueles que o adoram, que servem, e você não pode estar com o seu barco nessa navegação, quem sabe na sua estrada, você não pode colocar uma pedra de tropeço que seria chamado falta de perdão. Você aprende com Jesus que mesmo nós não merecendo, ele perdoou, mas fica numa condição para aqueles que serve ao Senhor, de o que tem uma vida de renúncia e que nega-se a si mesmo em também perdoar. O segundo ponto é muito importante, o significado da cruz para nós, porque o significado da cruz para mim significa perdão, e da mesma forma que fui perdoado, eu também devo perdoar, para não ficar bloqueado diante da minha vida, diante da minha trajetória com Cristo, do meu seguir a Jesus. Terceiro lugar, para nós concluirmos, como disse, a cruz de Cristo significa separação. Separação é muito importante em dizer que separar-se quer dizer santificar, mas também a cruz tem um simbolismo, ficou na nossa história da humanidade como símbolo de morte. A cruz tem um símbolo de morte. A cruz nós podemos pensar em sepultura.
devemos também morrer para o mundo e vivermos para Deus. Esse simbolismo que a cruz de Cristo tem para nós é também de termos uma vida separada, uma vida santificada, uma vida para servir ao Senhor de verdade. A palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, quando está dito desta forma: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a mim mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Veja como é importante você morrer para este mundo, você ser sepultado para este mundo, quando a palavra de Deus diz que nós estamos separados, vivemos uma vida de santificação. Há o caminho do discípulo, o caminho daquele que quer servir a Jesus. Primeiro lugar, tem que ter renúncia. Segundo lugar, perdão. Terceiro lugar, como eu disse, separação. Não dá para seguir a Jesus se não tiver separação das coisas mundanas. Não dá para servir a Jesus de uma forma que você quer servir a dois senhores, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que se você quiser servir a dois senhores, não tem como. E o Senhor já diz, orientando, porque se quiser servir a dois senhores, vai abandonar um, vai rejeitar um, e o Senhor não dá para servir a Deus e ao mundo, não dá para servir a Deus e a Baal, não dá para servir a Deus com um pé nas coisas de Deus e um pé nas coisas do mundo. Por isso eu digo a você, separa-se das coisas que desagradam a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 2. Romanos capítulo 6 diz, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, 1, versículo 2, 1 e 2. Olha como está essa pergunta dizendo, não podemos viver no pecado se uma vez nós fomos libertos dele. Ainda Romanos capítulo 6, versículo 6 diz, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Veja, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. É muito importante você entender que o pecado faz separação entre o homem e Deus, mas aquele que serve ao Senhor precisa ter a separação das coisas que desagradam a Deus. Servir ao Senhor é muito importante, você se separar das coisas desta terra. Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz, mas longe esteja de mim engloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Observe que você, crucificado com Cristo, não servirá mais às coisas do mundo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, você encontra o texto, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro
no capítulo 2, versículo 24, olha que coisas importantes você tem no caminho do discipulado, no caminho de servir ao Senhor. Não dá para seguir a Jesus se não tiver renúncia, não dá para servir ao Senhor se não se sentir perdoado por Jesus, não dá para servir ao Senhor se não tiver uma vida de separação. Separação é algo que nos mostra a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5 e o versículo 24 nos diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, e paixões e seus apetites. Gálatas 5:24. Então nós podemos entender que para termos uma vida santificada com Cristo, nós que estamos mortos para o mundo, para vivermos uma vida para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo este trabalho nesta noite, eu quero dizer, tenha uma vida de santificação, porque a palavra de Deus diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. O caminho do discipulado precisa ter o perdão, precisa ter separação, separado das coisas desta terra para estar mais perto de Deus, mais perto do céu. Você que está vivendo renúncia, perdão e separação, eu quero nesse instante dizer para você, assim como Cristo morreu e ressuscitou, todos aqueles que morrerem em Cristo também terão a mesma condição de ressurreição, assim como Cristo. Mas se ele nesta noite acontecer de vir arrebatar o seu povo, aqueles que estão servindo a ele num caminho do discipulado, de renúncia, do perdão e também da separação, muitos estarão se encontrando, nós estaremos encontrando com o Senhor nos ares. Essa é a maior esperança da igreja. Neste momento, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, porque Deus tem algo especial para a sua vida nesta noite. Eu convido você, meu irmão, para orarmos em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, eu creio, Senhor, na tua palavra e neste momento, tendo ministrado ao coração do teu Filho, que esta palavra venha ao encontro, Senhor, e que possamos vivermos uma vida de renúncia, de perdão e de santificação. Abençoa o teu povo, a tua igreja, é o nosso pedido a ti, em nome de Jesus. Amém